do tormento da alma. Nessa fase da história, a rainha, o rei e a rainha-mãe, né, a donzela agora é a rainha, e vive no castelo ali, no palácio, né, com o rei e a rainha-mãe, estão todos muito felizes. Ela está grávida, esperando o filho do rei, mas o rei é chamado para uma batalha distante, uma guerra distante, e ele parte, deixando a donzela aos cuidados da sua mãe. Nesse período, né, se passam aí os meses, a criança nasce, e a rainha-mãe vai e pede ao mensageiro que mande uma mensagem ao rei, dizendo que a criança nasceu conforme ele havia lhe pedido. Eis então que no meio do caminho, o mensageiro, próximo ali de um riacho, cai num sono profundo e ressurge aquela figura do mal, aquela figura do velho, do diabo. Que então troca as mensagens. Então fica um tempo ali na história, essa troca de mensagens, que chega uma mensagem horrorosa para o rei, dizendo que a rainha deu à luz a um filho metade cachorro ou metade gnomo, né? Dependendo da versão. Nas análises da Von Franz e da Clarice, elas vão comentar dessas outras versões também. E aí ele responde, aí chega mensagens também absurdas para a rainha-mãe, então fica aquela troca de mensagens, uma mais absurda que a outra, até que chega o momento da última mensagem, onde supostamente o rei pediria que sua esposa e seu filho fossem mortos e que fosse guardado a língua e os olhos como prova. A rainha-mãe, horrorizada com tudo isso, prepara então a sua nora e o seu neto para que eles fujam, né? Para que ela também ganhe tempo de resolver a situação com o rei. Eles partem, então a donzela entra numa segunda perambulação, numa segunda descida no nível de consciência, num segundo aprofundamento. Agora junto dessa nova energia do filho, né? E faz lá, pede que seja feito um sacrifício de uma corça para constar como prova para enganar o rei de que ela teria sido realmente morta. Né? Então, assim, apesar de ser uma passagem relativamente curta, mas é uma passagem bastante forte. É uma passagem que dá uma atenção mesmo na gente quando a gente está lendo ou ouvindo a história. Né? Aquela sensação de, nossa, o que vai acontecer agora? Né? A figura do mal, parecia que estava tudo maravilhoso e de repente ressurge aquela figura do mal. Né? Então aqui nas análises, a Von Franz ela vai falar sobre essa figura do diabo como o princípio do mal mesmo. Né? Então ela diz assim, o princípio do mal é distinto dos humanos, não é implicado a mulher e se contenta em influenciar. Lá na Clarice ela também vai dizer que ele se preocupa em distorcer as percepções humanas e a sua capacidade de compreensão. Então, por exemplo, no caso das mulheres, né, especificamente, a primeira menstruação, que é um momento totalmente natural, que culturas mais antigas era celebrado, mas com o passar dos séculos e todo o patriarcado foi se tornando um momento de obscuridade, um momento de associação com o que é sujo, como se a gente estivesse suja, como se a gente... Né? Não só a primeira menstruação, mas todas as outras, né, na nossa vida, a gente vai percebendo que esse movimento tão natural acaba sendo demonizado na nossa vida e a gente tem que ficar nesse conflito com uma coisa que é nossa, é natural do nosso corpo, né? Enfim, então assim, só para exemplificar situações da vida, né, onde a gente também recebe essas informações distorcidas da sociedade, do sistema, da cultura onde a gente está inserida, da nossa
família, da nossa criação. Então, assim, temos, e hoje em dia, né, também das redes sociais, também de tudo que a gente entra em contato pela internet. Então, tem muitas influências que às vezes a gente não consegue perceber muito claramente, assim como tanto o rei quanto a rainha-mãe na história, eles estranham aquelas mensagens, mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa, confio desconfiando, desconfio confiando, mas e se for verdade, se for mentira, e a gente vai sendo levado por isso, né? Então, muitas das vezes na nossa vida real, a gente também tem essas distorções de mensagens, principalmente em relação ao que diz respeito à nossa própria natureza, e principalmente quando a gente está naqueles momentos da vida que a gente está, sabe aquele momento que parece que, nossa, agora eu tô começando a ficar legal, agora tá começando a fluir, e aí começa a acontecer coisas, ou então a gente começa a se desacreditar, vem aquele sabotador da nossa mente, né, que é isso que esse diabo representa, esse predador da psique, né, esse sabotador que vem dizendo, não, você não é tão boa assim que você faz. Não, aquela pessoa não gosta tanto de você. Não, então assim, a gente vai se perdendo nessas distorções. Esse momento que a donzela tá grávida, ela tá, então é o momento que ela tá cheia de si mesma, ela tá começando a entrar em contato com uma nova vida, né, num nível mais profundo. E então essa nova vida, essa luz que tá para surgir, né, com o nascimento da criança, desperta a curiosidade desse predador da psique. O afastamento do rei representa essa viabilização do próximo estágio do processo. Então, para que a donzela consiga partir para o próximo estágio, ela precisou ficar sozinha novamente. Outro detalhe importante nessa parte da análise é a perspicácia da rainha-mãe, né? Que ela percebe que tem alguma coisa errada, ela percebe que tem alguma coisa a mais por trás daquelas mensagens, que não pode ser o filho dela que ela gestou, criou, que ela conhece muito bem. Então ela percebe que tem alguma coisa errada, mas que também, mesmo sendo mensagens mentirosas, tem algum perigo rondando. Então ela toma a atitude de enviar a donzela para o próximo estágio do processo de desenvolvimento. Então ela forja ali essa prova, porque ela sabe que tem alguma coisa por trás, sabe que tem alguma coisa para acontecer, não sabe exatamente o que, mas ela tem a sabedoria de entender quais as melhores atitudes naquele momento para manejar aquela situação, e também acaba colocando a donzela no curso do próximo estágio de desenvolvimento da história, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, o sacrifício dessa corça é o segundo rubedo, né? O rubedo representa a fase de sacrifício no ciclo alquímico. E aí a corça em si é um animal muito ligado a antigas religiões europeias, né? E aí na análise da Clarice ela vai explicar em mais detalhes o simbolismo da corça, que é uma corça, não outro animal, enfim. Aí o sacrifício que é pedido, né, aos olhos e à língua, ou seja, o diabo ele já tinha pedido as mãos dela para que ela perdesse as capacidades psíquicas lá no início da história, e agora ele pede que, através dessas mensagens distorcidas, né, que ela também fique sem os olhos para não ver e sem a língua para não falar. Então, assim, a mulher que tem essas mensagens distorcidas que a gente também percebe na nossa mente, também vão fazer isso com a gente em muitos momentos, né? Vão deturpar a nossa visão, não vão deixar que a gente enxergue as coisas como elas realmente são. Ou vão calar a nossa voz, que a gente vai ficar na dúvida, será que é isso? Será que eu posso falar sobre isso? Será que eu posso falar o que eu penso? E às vezes a gente cai nessa armadilha do predador da psique, do sabotador,
e realmente se cala, e realmente fecha os olhos, e fica naquele torpor de novo, tá? A gente meio que volta pro estágio anterior lá do início do conto, né? Mas aqui tem a presença da Rainha Mãe, que é esse feminino mais profundo, esse feminino mais sábio, que vai dizer, não, peraí, não acredite nessa mensagem, não acredite nessas palavras. Vamos dar uma tapeada nesse sabotador e vamos desenvolver, né, num nível mais profundo, né, vamos enfrentar ele, não vamos mais fugir dele, vamos enfrentar ele de uma forma mais sábia, mais perspicaz, com astúcia, com sabedoria, com esperteza, né? Então é aquele momento que a gente às vezes até se cala, mas não mais por medo, mas por vou deixar ele acreditar que tá certo e vou fazer o meu caminho aqui na linha de baixo, né? Como a donzela vai para uma outra face lá desse território da alma, onde ela não pode ser vista, né? Então ali ela vai se desenvolver de forma que realmente não mais esse princípio do mal possa alcançá-la.